Seja bem-vindo ao canal Lamparina Acesa. Eu sou Anne Maier e nós estaremos iniciando um estudo em Lucas 21. E hoje estaremos realizando a primeira parte desse estudo, pois ela será dividida em 4 vídeos. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: Vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Bem, antes de nós iniciarmos nosso estudo em Lucas 21, nós vamos observar 3 perguntas que estão descritas em Mateus 24:3. Eu vou ler o texto. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. O livro de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de livros sinóticos. O que é isso? A palavra sinótico tem um significado de ter a mesma visão. E eles são sinóticos porque eles contam a história de Jesus sob uma perspectiva diferente de cada um autor, mas com elementos muito comuns e também com algumas estruturas parecidas. Então, eles repetem a história de Jesus nos evangelhos, tanto de Lucas, quanto de Mateus e quanto de Marcos. E esse texto de Lucas 21 também você vai encontrar ele em Mateus e também em Marcos. Mas vamos ver quais são as 3 perguntas que os discípulos fizeram a Jesus lá no Monte das Oliveiras. Primeira, quando essas coisas vão acontecer? Segunda, que sinal haverá da tua vinda? Terceira, que sinal haverá do fim dos tempos? Mateus 24:3. O estudo de hoje irá responder à primeira pergunta de Mateus 24:3, e a sua resposta se encontra justamente em Lucas 21, dos versículos 20 até o 24. Esse texto é um texto específico para os judeus, porque trata especificamente da destruição do Templo de Jerusalém. Ele não tem relação com os fins dos tempos. Diferente dos livros de Mateus 24 e de Marcos 13, que falam sobre o abominável da desolação, que é descrito pelo profeta Daniel lá no seu livro, no capítulo 9, versículo 27. Mas por que Jerusalém seria destruída? Bem, há pelo menos 3 motivos para isso, e nós vamos ver o primeiro motivo. Primeiro, para se cumprir a profecia. Os profetas Isaías e Jeremias profetizaram sobre a destruição de Jerusalém. Vamos conferir aqui na Bíblia. Isaías 29:3 diz: Jerusalém e seus inimigos. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. E o profeta Jeremias, lá no capítulo 6, versículo 6, diz: Jerusalém será sitiada, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortem árvores e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida.
Só há opressão no meio dela. Jerusalém já havia sido destruída no ano 586 a.C. pelo exército de Nabucodonosor, quando ele invadiu a cidade e levou cativo o reino de Judá para a Babilônia. E não foi por falta de aviso, porque o profeta Jeremias havia convocado o povo ao arrependimento para que eles não fossem levados cativos para a Babilônia. Mas a profecia se cumpriu. Bem, vamos para o segundo motivo pelo qual Jerusalém foi destruída. Segundo, para se cumprir os dias de vingança. Esses dias de vingança ocorreram porque Israel não se arrependeu dos seus erros. Eles foram profetizados por Moisés e também pelo profeta Oséias. Vamos conferir aqui na Bíblia, em Deuteronômio 32:35, que diz: A mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. E agora vamos lá para o profeta Oséias, capítulo 9, versículo 7. Castigo de Israel. Chegarão os dias do castigo, chegarão os dias da retribuição, Israel ficará sabendo. O profeta é um tolo e o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. Vamos agora ver o terceiro motivo pelo qual Jerusalém foi destruída. Terceiro, Jerusalém rejeitou o Messias. Jerusalém rejeitou não só os profetas, mas o próprio Messias. E Lucas descreve tanta rejeição aos profetas quanto ao Messias. Lucas, capítulo 13, dos versículos 34 a 35, diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu afirmo a vocês que não me verão mais até que venham a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. E agora descreve também a rejeição ao próprio Messias, lá em Lucas capítulo 19, dos versículos 41 a 44. Jesus chora ao ver Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Jerusalém, ela foi destruída porque ela não se arrependeu dos seus erros e porque rejeitou os seus profetas e também o Messias. Mas quando ocorreu o cumprimento desta profecia dada por Jesus? Foi no ano 70 da era cristã. E nós vamos ver agora esse contexto histórico. No período dos anos 66 a 70 da era cristã, foi um momento de grandes conflitos entre Roma e os judeus, ocorrendo várias tentativas de invasão do exército romano a Jerusalém. No ano 70, Vespasiano era imperador de Roma, e um grupo de judeus chamados Zelotes liderou uma grande rebelião contra o exército romano, que, comandado pelo general Tito, filho de Vespasiano, sitiou a cidade por 5 meses até que a invadiu e, numa guerra sangrenta, destruiu. Durante este período do cerco, muitos judeus já haviam morrido por fome e por doenças. Segundo o historiador Flávio Joséfo, em seu livro Guerra dos Judeus, foram mortos mais de 1.100.000 judeus, sendo muitos deles crucificados.
mais de 116 mil cadáveres foram jogados pelo Muro de Jerusalém. Dos 97 mil sobreviventes, uns foram levados a Roma para serem gladiadores e outros vendidos ao Egito como escravos. Jerusalém ainda será pisada pelos gentios até a volta do Senhor Jesus. A resposta profética de Jesus aos seus discípulos foi um aviso para os judeus que estivessem na Judéia, para que eles pudessem escapar da morte e da diáspora, isto é, de serem levados cativos para outros países. E aqueles que guardaram as palavras de Jesus quando começaram a haver os primeiros conflitos entre judeus e o exército romano, no ano 66, eles escaparam para a cidade de Pela, que ficava ao leste do Rio Jordão. E assim escaparam de serem mortos ou de serem levados cativos no cerco de Jerusalém. E este estudo nos traz um grande alerta, que nós devemos estar sempre atentos aos sinais que Jesus nos dá nas suas escrituras. Bem, queridos, até semana que vem com mais um vídeo com a segunda parte deste estudo. Que Deus te abençoe.